Então hoje a gente vai estar reagindo a um trade que gerou um prejuízo de mais de 200 mil reais. Trade esse feito em via varejo, as lições positivas e negativas e o que você poderia fazer para evitar uma situação como essa. Portanto, o Via que deu um retorno histórico de menos 71% ao acionista, trazendo isso para a sua realidade de investidor individual. Se você tivesse aportado R$ 1.000 apenas na companhia, hoje você teria apenas R$ 280, sem contar o longo período estando travado em uma empresa sem sequer nenhum fundamento. Como você pode evitar isso? É aplicando a metodologia que eu sempre passo para vocês das 3 chaves do sucesso no mercado de capitais. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai reagir a um investidor chamado Rafael Bevilacqua. Eu não o conheço. Ele é da Levante Ideias em Investimentos. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é: o objetivo aqui não é expor ninguém, é porque partindo pelo princípio fundamental que ele fez uma operação pública e tornou isso público, portanto que assim seja público. Segundo ponto, ajam com respeito com ele, não ajam como essas pessoas aqui embaixo, mico, furada, que vergonha. Não, amigo, perder dinheiro investindo não é vergonha. Se lascou, tá se lascando, sabidão, compra mais 500 mil reais aí, você levou um ferro danado. E o outro escreveu sumiu. Primeira coisa, tenha um respeito. Perder dinheiro investindo não é vergonha, tá? Vergonha é não investir. Tenha ciência de que se você investir em uma das suas investidas, você terá sim prejuízo. E um dos comentários disse que ele sumiu, e de fato ele sumiu. Há mais de 9 meses ele não posta vídeo. A única coisa que eu espero é que ele realmente esteja bem, que ele esteja tocando o negócio dele, que ele esteja tocando, não sei se ele é dono ou analista, sócio da Levante, espero que eles estejam indo bem. Mas a grande mensagem para vocês aqui é: 2 pontos. O que ele fez de errado, como vocês poderiam evitar isso, e o que ele pode estar certo, ou seja, eu vou colocar as minhas críticas, porém também vou colocar os pontos onde ele possivelmente está certo. Todo mundo que o criticou está errado. Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho dele. Muita gente me questiona, né? Rafael, você é analista, você não coloca teu patrimônio na reta. Então o que eu vou fazer nesse momento aqui? Eu vou comprar 40 mil ações da Via Varejo. E eu vou explicar o porquê. Então aqui o primeiro erro dele, tá? Ele é um analista e ele se sentiu ludibriado ou intimidado pelos seguidores dele de colocar o patrimônio dele à disposição, e o resultado vocês vão ver que não é legal. Uma vez que você só coloca o seu patrimônio à disposição de outra pessoa, caso você queira vender algo, um curso ou qualquer coisa que seja. Já vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho à minha disposição tudo isso que as outras pessoas fazem, só que basicamente isso é para vender produto para vocês. É por isso que eu não faço no meu canal, e se eu fizer, eu vou seguir a sugestão de um inscrito, que é abrir o Associados, para eu fazer lives durante o mês, onde ali eu vou estar abrindo a minha carteira, e ali a gente pode fazer um brainstorm, uma conversa mais relaxada, um compartilhando com o outro quais ações tem, quais ações deveriam ter para comprar, porque simplesmente para vocês terem emoji, simplesmente para vocês receberem uma planilha de Excel, para vocês terem preço teto ou preço justo que eu trago para vocês de graça todos os vídeos, tá errado. Você tem que sair da bolsa de valores, você tem que se inscrever num curso de informática, você tem que estudar matemática para depois pensar em investir. Então esse foi o primeiro erro dele, foi ele ser ludibriado pelo ambiente externo e resolver colocar uma operação pública, operação essa que gerou um prejuízo enorme para ele, na casa dos 200 mil reais, mas a gente já vai falar disso. E preço e valor são coisas bem diferentes, tá, pessoal? Por isso que eu vejo uma baita numa simetria. E o porquê? Vou comprar aqui 40 mil. E vale mais um comentário. Outro erro dele, citar Warren Buffett. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Pode ser ligada de forma alguma à citação do maior investidor de todos os tempos no que diz respeito a valor. Se gera prejuízo, não gera valor. E o porquê? Vou comprar aqui 40 mil ações nesse momento. Quero que vocês coloquem aqui na tela, né? A ação está sendo negociada a R$ 6,20. Logo de início, vocês podem ver que ele está comprando 40 mil ações e na época ela custava R$ 6, mais de R$ 6. Hoje ela está custando um pouco acima de R$ 1. 2 centavos, vocês estão vendo meu home broker, Rafael aqui. Vou explicar o porquê eu não comprava diretamente ações por uma questão legal. Deixa eu mandar a ordem aqui. Vou confirmar. Deixa eu ver. Minha ordem foi enviada com sucesso. Executada, tá? Mais um comentário, ele comprou a 6,23, então a gente está falando de 6,23 de PM, vezes 40 mil papéis, ele fez um investimento de 250 mil reais. Ou seja, estou alinhado com vocês agora, tá? Coloquei um dinheiro aqui que é relevante, não é dinheiro de pinga, né? A maneira que ele cita esses 250 mil reais dá a entender que isso é um dinheiro relevante, que não é dinheiro de pinga, porém dá a entender
que ele tem um patrimônio muito maior do que isso. E eu vou voltar a falar disso no final. Então veja, ele está tentando defender o GMV bruto, tá? Da parte de vendas, ele está tentando defender a margem, ele está tentando defender o EBITDA e ele está tentando defender o lucro líquido. Ele está tentando defender, primeiro erro, porque ele quer enxergar isso. Essa é a grande realidade. Mas vamos agora para a minha parte e como você, como investidor individual, deveria agir diante de uma situação como essa. Veja, eu já mostrei que é uma ação infundamentada e que não deu retorno em nenhum período. Não agora do que ele falou. O seu patrimônio teria diminuído e muito. E como se não bastasse, na data de hoje que vos falo, dia 31, às 9 horas, ela anunciou um possível follow-on, já contratando bancos para a operação de R$1 bilhão em ações. E aí a desculpa é de sempre, abre aspas, a potencial oferta terá como objetivo captar recursos para a melhora estrutural da companhia. Isso é sempre conversa. Eu sempre cito para vocês Philip Fisher, e qualquer empresa que apenas cresça por meio de emissão de dívida, de diluição de base acionária, ou qualquer instrumento fiscal e monetário que não seja geração pura e simplesmente de caixa operacional, essa empresa está fadada ao fracasso. E se você não sabe, a Via, ela é dona das Casas Bahia, do Ponto Frio, e ela acabou de apresentar mais um prejuízo na casa de R$500 milhões. Prejuízos esses que vêm seguidamente, trimestre a trimestre. Vocês podem ver que isso daqui é a DRE da Via e da Magazine Luiza com as devidas anotações do vídeo que eu fiz sobre o setor de varejo. Se você não viu, veja o vídeo da Magazine Luiza. Foi um vídeo muito bom, por sinal. Qual que foi o primeiro erro dele? Ele falou que ele acredita na companhia e no começo do vídeo ele ainda cita o Warren Buffett. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. O erro dele foi acreditar que empresas que dão prejuízo têm algum valor. Veja, no caso da Via, essa é a DRE da Via e eu vou dar um zoom. Quando nós seguimos a tese de Peter Lynch, lucros, lucros e mais lucros, a primeira foto que o investidor tem que ter é da DRE da companhia, em que a empresa deu prejuízo. Portanto, no histórico de 15 anos, a empresa deu prejuízos em 8. Portanto, a empresa não deu lucro em metade dos seus anos fiscais, apresentando prejuízo, 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 prejuízo. Uma companhia assim jamais deveria ser uma investida, ou com o gerenciamento de risco bem feito, que é o que eu sempre tento ensinar para vocês, com pequenos aportes, mas a gente vai chegar lá. Então essa seria a primeira mensagem que ele deveria ter tido, ao invés de falar que ele acredita na companhia. Se vocês lessem os axiomas de Zurique, e eu indico muito que vocês leiam os axiomas de Zurique, esperança é uma palavra que, de acordo com o livro, deveria ser tirada do seu vocabulário no que diz respeito a investimentos. Não tenham esperança e nem acreditem em nada. Não misturem investimentos e fundamentos com falsas emoções. E qual que foi o segundo erro dele? É que, infelizmente, ele ganhou esse troféu e que você vai ganhar se não seguir a estratégia que eu passo para vocês, que é o troféu Sardinha, garantia de satisfação. No decorrer do vídeo, ele cita preço, que a empresa estava em X preço e, de repente, ela estava sendo negociada a X preço. Não se compra a preço, se compra pequenas parcelas de companhias. Você se torna sócio e não comprador de ação. Sendo esse o segundo erro, como é que você, investidor, não deveria fazer? Esse daqui é um gráfico da Magalu. E eu sei que vocês fazem, por quê? Porque eu já fiz isso há mais de 15 anos atrás. Você enxerga uma empresa que foi negociada a R$30, você olha ela hoje na cotação dos R$3, você pega os R$1.300 que você suou e batalhou muito para juntar nos últimos meses, que você decidiu que você vai investir, e você investe numa empresa dessa simplesmente olhando preço e gráfico de tela, achando que em algum momento ela irá retornar, e o seu pensamento é de tacada da vida, a tacada certa, e essa é a maldição da sardinha, é querer acertar a tacada da vida. E ela é tão infundamentada que ela tem um ROI histórico negativo, seguindo a tese de Warren Buffett, e ela é tão infundamentada, seguindo a tese de Louis Barsi e Benjamin Graham de Dividend Yield. Tudo isso daqui são lacunas de mais de uma década sem remunerar o acionista. Sendo assim, preço teto incalculável e preço justo de Graham também incalculável. Sempre lembrando que preço teto e preço justo são teses totalmente diferentes. Para finalizar agora, a gente vai voltar no trade que ele fez, na tela de operação dele, e eu vou citar os meus pontos em defesa dele. Portanto, aqui não são só críticas, portanto, aqui não é só uma maneira de como você poderia evitar toda uma situação como essa, é uma defesa da minha metodologia e uma defesa dele. No meu home broker, Rafael aqui, vou explicar o porquê eu não comprava diretamente ações por uma questão legal. Deixa eu mandar a ordem aqui, vou confirmar. Deixa eu ver. Minha ordem foi enviada com sucesso.
Beleza, executada. Portanto, nós temos R$ 249.200. Ele pagou 6,23. Hoje a ação chegou a estar valendo 1,26 no meu painel aqui no meu HB. Portanto, ele está tomando um prejuízo de R$ 4,97 por ação, uma vez que ele comprou 40 mil ações. Ele está tendo um prejuízo de R$ 200 mil, ou seja, ele está perdendo um apartamento aí simples do Minha Casa e Minha Vida. É muita coisa, tá, gente? É um prejuízo muito grande e o que me deixa realmente chateado é que ele foi impulsivo nisso, ele foi extremamente sentimental. Pelos inscritos, ele fez pela base e ele deixou de postar vídeos longos. Então, é uma situação triste e complicada, mas vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho para defender ele. No curto prazo, ele errou e errou muito. Talvez ele esteja perdendo o dinheiro da vida dele, ou talvez ele não esteja. Imaginem a situação onde ele é um bom administrador de portfólio e ele tenha feito um gerenciamento de risco tão bom quanto o meu. Ele tem aplicado uma metodologia tão boa quanto a minha. De acordo com Peter Lynch, existem as 6 categorias de companhias e ela é claramente uma turnaround, que é uma empresa cheia de débito, cheia de dívida, um nome já batido pelo mercado e com altos riscos. Seria uma carteira defensiva, seria uma estratégia de ações que você quer previdenciária, seria uma estratégia de ações dos Estados Unidos, seria uma estratégia de ações nota 1 e 2, seria uma estratégia para criptos, ouro, para tudo mais. Aqui embaixo tá tudo oculto. Vocês se lembram daquela frase dele em que ele falou que não é pouco dinheiro, não é dinheiro de pinga, e eu falei para vocês, ou ele está mentindo ou ele tem um patrimônio alto. Digamos que ele fez um gerenciamento de risco bom e ele aportou apenas 3% da carteira dele, ou ele aportou 1%, vamos levar 3%? Aritmética básica, 250 mil dividido por 3%, ele teria um patrimônio hoje de 8.300.000 reais. Portanto, em defesa dele, se ele tem um patrimônio acima de 8 milhões de reais, ele fez o principal trabalho, que é gerenciamento de risco. Se vocês não aprenderem a fazer gerenciamento de risco, vocês não aprenderem a selecionar ações, se vocês não aprenderem a aplicar notas, consequentemente, percentual de aportes e capital investido, a chance de vocês irem à falência no mercado de capitais é altíssima. Então, em defesa dele, eu tenho o que é? Se ele tiver um patrimônio acima de 8 milhões de reais, esse trade dele na casa de 3% não vai fazer diferença para ele. Se ele tiver outras ações vencedoras, essas ações são muito capazes sim de cobrir essas perdas. Afinal, estamos falando de apenas 3% de um portfólio. Então, essa é a minha defesa dele. No curto prazo, o mercado pode te punir, sim, porém, ele transparece ou deu a entender que ele tem muito mais dinheiro do que isso. Então eu espero que ele tenha feito um gerenciamento de risco tão bom quanto esse que eu tento passar para vocês aos poucos em cada vídeo, para que ele não venha a ter que executar o prejuízo de 200 mil reais por ficar preso em uma ação que, do contrário do que ele disse, não tem valor algum. Uma empresa que gera prejuízo não gera valor algum. Portanto, a mensagem principal do vídeo é: evitem operar preço em setores arriscados, façam gerenciamento de risco, definam aportes, percentual de aportes, periodicidade de aportes, para vocês não levarem esse troféu para casa. Vou até aumentar para vocês aqui. Garantia de satisfação, o troféu sardinha do canal. E Rafael, não se sinta mal, compartilhar conteúdo por si só é algo extremamente hômbrido, não interessa se você errou ou acertou. Essa foi minha contribuição de hoje, nos vemos no próximo vídeo e até lá.